Walter Luiz. Chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Alagoano para Sempre. A sua conexão com o passado do nosso futebol. Campeonato Alagoano de 2003. Jogador perde a cabeça e manda bananas para a torcida. Fato ocorrido no estádio Nelson Peixoto Feijó e devidamente documentado pelas nossas câmeras. Dentro de 30 segundos, vamos trazer esta história em detalhes. Canal Futebol Alagoano para sempre. A sua conexão com o passado. Walter Luiz. Ele perdeu a cabeça e mandou bananas para a torcida. Há quase 20 anos. Anderson Cabeção, um dos grandes volantes da história do futebol de Alagoas. Jogou no CRB, CSA, Coruripe, Sport de Atalaia e outros clubes. Anderson era um exemplo de dedicação em campo. Para deixar um jogo, só um caso muito grave. Ficou famoso pelo seu chute, fortíssimo. Fez muitos gols de falta na sua carreira. Futuramente, nosso canal vai trazer a história de Anderson no futebol de Alagoas, com os grandes momentos deste jogador, muitos gols que ele fez, enfim, toda a trajetória de Anderson no futebol. Mas hoje o assunto é outro, o dia em que Anderson perdeu a cabeça. Anderson sempre foi querido pelas torcidas dos clubes que defendeu, especialista em bater faltas. Muitos goleiros sentiram o peso do seu chute. Até Marcos, o campeão do mundo de 2002. Ele encarou Anderson na Série B de 2003 em São Paulo. Nos grandes estádios pelo Brasil ou nos pequenos campos do interior de Alagoas, o chute de Anderson era o terror dos goleiros adversários. Fez muitos gols de falta na sua carreira de jogador de futebol profissional. Jogava com vontade e raça em campo. Até no Maracanã, Anderson mostrou suas qualidades na época em que defendeu a Cabofriense. Fez diversos gols e jogou várias vezes no Maracanã. Seu comportamento sempre foi exemplar. Chegou a ser capitão do CRB por algum tempo, inclusive na decisão do Campeonato Alagoano de 2003, nas partidas contra o Asa. Raramente era expulso, nunca praticou nenhum ato que desabonasse sua conduta dentro ou fora de campo, enfim, foi um exemplo de jogador no seu comportamento profissional. Mas em um jogo pelo Alagoano de 2003 no Nelson contra o Corinthians, Anderson perdeu a cabeça e mandou bananas para a torcida. Na verdade, foi noticiado que foi endereçada a um determinado torcedor que estava o jogo todo xingando o volante do CRB. Anderson sofreu uma contusão, foi substituído e mesmo na maca continuou sendo xingado. Foi aí que perdeu a cabeça. E você vai ver agora essas imagens. Estão aí imagens do jogo Corinthians, Alagoano e CRB no estádio Nelson Peixoto Feijó. Esse é o Roldão. Vai entrar o Jorge Luiz da Silva, o árbitro, pede a maca, já que o Anderson vai sair, mas está contundido em campo. Chegam os maqueiros,
e conduzem o Anderson para fora das 4 linhas. No alambrado, um torcedor segue xingando. Aí Dr. Williams Albuquerque, xingando o jogador. Anderson está irritado, o torcedor continua xingando. O jogo segue. Anderson se recupera, sai andando sendo xingado. Olha para o torcedor, ameaça tirar a camisa, olha para o campo e tome uma banana. Dá outra e dá o sinal, ó, foram 2. Dr. Williams tenta acalmar o jogador. Torcedor, parece que foi aquele de preto. Torcedores do Corinthians alagoano, aliás, este de branco, segundo informações na época. O jogo segue em campo, o árbitro não notou o que aconteceu fora. Em câmera lenta, Anderson vai saindo, o torcedor está xingando ali. Xingando a mãe, a família. Anderson vira e tome a primeira. E tome a segunda. Ainda disse que foram 2. Talvez deu uma cuspida antes o Anderson. Irritado, teve que sair do jogo, ainda sendo xingado. Fato raro na carreira, talvez o único na carreira do Anderson. Sempre um profissional exemplar em campo, fora de campo, líder, capitão. Mas neste dia, ninguém tem sangue de barata, né? O Anderson foi xingado o jogo todo. Na época estávamos ali filmando, daquele lado, pertinho. Estádio pequeno, dava para ouvir. Não sabemos se algo pessoal, mas o torcedor, sempre que o Anderson se aproximava da linha lateral, era xingado. E o Anderson, então, perdeu a cabeça, mas isso não diminui em nada o histórico deste fenomenal jogador da história do futebol de Alagoas. Que se tivesse jogando nos dias atuais, com certeza, ganharia seus 50, 70, 80 mil reais. Jogou em uma época onde não havia muito dinheiro no futebol, não havia essa questão de TV. Mas o Anderson ficou na memória de todos. Anderson Cabeção, símbolo de raça, força e também técnica. Futuramente vamos trazer aqui os grandes momentos de Anderson no futebol alagoano. Esse foi mais um vídeo do nosso canal Futebol Alagoano para Sempre. Inscreva-se e conheça mais sobre a história do futebol alagoano. Aqui só tem raridades em vídeos, áudios e históricas informações. Imagens de jogos do passado, raros áudios do Rádio Esportivo de Alagoas, estatísticas e números inéditos sobre a história do futebol alagoano, seus clubes, competições e seus personagens. Ajude-nos a fazer um canal cada vez mais forte. Inscreva-se, deixe sempre o seu like, comente, divulgue nossos vídeos com amigos e colocando em grupos de torcedores para que todos possam ver também essas relíquias em vídeos, áudios e informações sobre o futebol alagoano. Canal Futebol Alagoano para Sempre. A sua conexão com o passado do futebol de Alagoas. Nós temos o apoio fundamental do SAPEFEAL, Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Alagoas. Presidente Jorge Bossato. O SAPEFEAL apoia o resgate da história do futebol de Alagoas, de seus clubes, de suas competições e de seus personagens. SAPEFEAL, Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Alagoas. Presidente Jorge Bossato.